nossa ideia realmente é focalizar aspectos psicológicos relacionados com culpa e perdão, uma vez que nós estamos chegando perto das grandes festas, e as grandes festas são aquele momento em que, de uma certa forma, essas duas coisas são bastante simbólicas. Na verdade, os nossos antigos rabinos puseram nas nossas rezas das grandes festas, criaram uma situação em que nós confessamos todas as culpas, pedimos perdão de todas as coisas que, às vezes, nós não fizemos nada de errado naquilo, mas a ideia é de que realmente a gente pede desculpas de tudo aquilo que a gente poderia ter feito de forma errada. Então, realmente, esse é um aspecto que a gente, talvez, eu possa pedir depois para o Rabino comentar. Eu acho que eles realmente conheciam bastante a psiquiatria, porque eles sabiam que essa era uma forma bastante inteligente de lidar com o problema. Mas, justamente, nós vamos analisar inicialmente as coisas relacionadas com a nossa mente. E nós, então reunimos aqui 3 pessoas que vão abordar de forma diferente esses aspectos. Nós vamos iniciar com Davi Citrinov, que é membro da nossa sinagoga. Ele é um psicólogo e psicoterapeuta, é presidente da Associação Brasileira de Desanálise e Fundamentação Existencial, e ele então vai ser o primeiro a apresentar. Eu peço para ele vir sentar aqui na mesa comigo. Dr. Carlos Guilhermo Bigliani é um médico psiquiatra e psicanalista, é pesquisador e professor de Departamento de Medicina do Trabalho na Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires. Foi professor da Clínica de Neuroses da Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires. Foi membro do Departamento de Pesquisa Policlínica G.A. Alfaro, fundador e professor do curso de Psicanálise do Instituto de Pós-Graduação Sede Sapiência em São Paulo. Tem vários livros publicados, inúmeros trabalhos científicos, e participa ativamente das atividades de psicanálise. Queijo, por favor, venha sentar conosco também. Dr. Luiz Kuchnir, médico psiquiatra, formado pela USP. Ele é o gerenciador do Gender Group, uma psicologia baseada em ser homem ou mulher nos dias de hoje. Ele escreveu vários livros, seu décimo livro deve ser lançado em breve. Ele se dedica a psicodrama, a transformação pessoal e de movimentos relacionados com interface entre psicologia e neurologia, como estudos de movimentos dos olhos e movimentos cerebrais e a atividade cerebral. Por favor, Luiz, venha se juntar a nós, por favor. Vou passar a palavra, então, ao... nós vamos chamar o nosso rabino, porque nós estamos chegando perto das grandes festas e há uma coisa extremamente importante esse mês. Esse mês é o mês em que nós, judeus, homenageamos aquele instrumento mais ou menos primitivo e que, ao mesmo tempo, é tão sagrado para nós, que é o shofar. Nós vamos pedir para o Rabino Yehuda iniciar esta apresentação aqui com um toque de shofar. Rabino Yehuda, por favor. Nós vamos pedir então ao Dr. Carlos Guilhermo Bigliani. Vocês mudaram? Então, vamos começar. Davi, por favor, você inicia. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui entre amigos, com todos vocês, Pedro, Luiz, Guilhermo e o nosso querido Rabino Yehuda.
que nos brindou aí com o toque de chofar, preparando para que a nossa escuta saia fora daquele objetivo que nós sempre temos, muito mais racional, muito mais formal. Então a ideia é que a gente possa também ouvir muito mais a partir do coração. Dito isto, o tema que nos traz aqui hoje, sobre o perdão, tem o seu entendimento absolutamente ligado ao entendimento de culpa, sendo este muito mais originário. Como podemos entender a culpa? Sabemos que a culpa é um fenômeno abordado na história dos homens pelas mais diversas modalidades do conhecimento, como a mitologia, a teologia, a filosofia, o direito e também a psicologia. É também tema muito comum no dia a dia das pessoas. Vamos tentar mostrar como a culpa, que no nosso cotidiano é confundida com erro, é efetivamente condição fundamental da existência humana e, portanto, dela inalienável. O homem se caracteriza fundamentalmente por ser um ente para quem o seu ser, o seu destino, lhe diz respeito. Isto é, para cada um de nós, a nossa vida é, em última instância, algo que sempre nos diz respeito e, assim, é algo da nossa própria responsabilidade. Podemos dizer também que a existência do homem terá sempre possibilidades de futuro abertas enquanto vivermos. Assim sabemos que nunca seremos plenos. Esta é a condição fundamental do homem e é nomeada de seu poder ser. Nós não nascemos prontos ou com características acabadas que nos dão a instrumentalização para a nossa vida. A nossa vida é um poder ser que se instaura no início da nossa própria existência e que, como tal, já traz também os limites da nossa condição humana. Ao nascer, não somos um projeto que tem finalidades específicas, por mais que muitas vezes os pais façam dos filhos os seus próprios projetos, ou que nós mesmos nos fixemos em projetos específicos expressos como o que eu quero ser quando crescer, o que eu quero ser quando formar, o que eu quero ser quando me casar e assim por diante. Somos, portanto, desde o nascimento, projetos inacabados de nós mesmos e responsáveis últimos deste mesmo projeto. Dizemos que as crianças não são responsáveis por si, mas isto fala somente de uma condição restritiva do ser criança. Para a criança, o seu tempo é ainda muito ligado ao presente, não tendo ela ainda desabrochado para a extensão de um futuro e passado alongados, onde a sua condição humana se projeta sobre possibilidades mais à frente no tempo. A criança vive muito mais no seu imediato. O presente, passado e o futuro estão concentrados no já. O ainda não e o porvir são vividos na dimensão deste já. Que responsabilidade pode ter, então, uma criança em relação ao seu projeto, que implica toda a sua vida? Aí encontramos o lugar dos pais ou adultos por ela responsáveis, que se corresponsabilizam pelos desdobramentos de futuro dela. Mesmo já crescidos, ao longo da vida, muitas vezes queremos delegar a atribuição da responsabilidade de nossa vida a terceiros. Mas, em última instância, é nossa a responsabilidade pelo projeto que nós mesmos somos e que nunca estará acabado. Pois somos um projeto sempre inacabado em direção ao nosso futuro e, de um modo ou de outro, temos consciência desta nossa condição. Muitas vezes tentamos nos eximir desta responsabilidade, mas somente o fazemos porque o fardo que ela representa nos é intolerável. É claro que este evadir-se da própria responsabilidade cobra o seu preço. E os nossos consultórios estão plenos de exemplos de como isto acontece e das consequências para a vida daqueles que assim o fazem. Dito isto, onde entra a culpa? Culpa seria exatamente esta falta fundamental que caracteriza a possibilidade desse poder ser que busca se realizar.
Ser culpado, assim entendido, não é decorrente de um erro cometido. Ser culpado, em última instância, expressão da liberdade essencial da existência. Medard Boss, um psiquiatra suíço já falecido, expressa isso de forma magnífica em seu trabalho Angústia, Culpa e Libertação. Diz ele: de acordo com a nossa percepção imediata, o ser humano se mostra como sendo aquele ser do qual nosso mundo precisa como âmbito de claridade necessário para poder aparecer, para poder ser. É justamente esse deixar-se necessitar e nada mais que o ser humano deve àquilo que ele é e que há de ser. É por isso que todos os sentimentos de culpa se baseiam neste ficar a dever. Ficar a dever é a culpabilidade existencial do ser humano. Vamos trazer agora um pouco mais perto do cotidiano como vivenciamos ou nomeamos experiências de culpa. Quando me sinto culpado, digo: quando faço algo errado moral ou socialmente e me dou conta disto, seja por repreensão do outro ou por autorreflexão. Posso me sentir culpado quando decepciono pessoas que amo ou admiro e nelas percebo, intuo o seu desencanto. Ou também quando eu me decepciono com o que eu fiz e achava que não deveria ter feito. Em última instância, essas experiências, assim nomeadas, surgem sempre que me defronto com o que entendo como erro. Mas entender que se fez algo errado ainda não é assumir diretamente a culpa referente aos seus próprios atos. Na perspectiva corrente da psicologia explicativa, que se tornou, aliás, porta-voz dos que querem se eximir de culpa e não se comprometer, se diz: coitado, olha o que ele fez, mas também com essa mãe. E dessa maneira também dizemos: a culpa é dos pais, a culpa é da criação, a culpa é do meio ambiente ou da sociedade, a culpa é da pobreza, ou então a culpa é da riqueza, do excesso de recursos. Decorre aí a frase implícita: sou como sou, faço o que eu faço e não me considero responsável pelas consequências dos meus atos. Mas quando eu assumo a responsabilidade pela minha falta, estou sempre diante de uma confrontação entre o que eu espero de mim, ou poderia ter feito de mim, e o que percebo ter efetivamente feito. Podemos então dizer que sentir-se culpado pode ser um sentimento que temos quando o que queríamos de nós mesmos como projeto futuro se mostra não alcançado enquanto realização. Quando entendo que não fui como gostaria de ter sido, sinto-me culpado. É importante, portanto, discriminar a culpa como erro e a culpa como falta. A culpa como erro está ligada à tradição romana e seria consequência da avaliação de algo feito de modo equivocado em relação a um modelo previamente conhecido do que seria certo. A culpa como falta está ligada à tradição do pensamento grego, cujo entendimento seria a busca do preenchimento e realização de si mesmo e não está ligada a modelos prévios. Esta realização sempre se projeta sobre possibilidades futuras que nunca se esgotam plenamente. Este é o lugar da culpa existencial. A culpa existencial, como condição fundamental, é, então, motriz para a própria realização. Quando ela se transforma em algo indesejável para aqueles que, de modo onipotente, buscam a perfeição, ou por aqueles que não conseguem aceitar as próprias limitações humanas, querendo isenção ou absolvição da própria falta, dá origem às experiências de restrição. Quando de algum modo vivemos nessas restrições, perdemos a nossa mobilidade de vida. Ficamos então imobilizados ou enredados. Aqui falo, por exemplo, do remorso pela culpa, que significa não conseguir superar ou afastar algum erro cometido no passado. E enquanto o ocorrido no passado
ainda é uma ameaça presente, o futuro está fechado. Mas o que está sob ameaça? O que está sob ameaça é a nossa onipotência ou o nosso orgulho quando nos sentimos expostos em nossa falibilidade humana. Vergonha, timidez e outras disposições análogas também são expressões desta ameaça. Para nós, que vivemos no mais das vezes, num mundo binário de certo ou errado, confiável e não confiável, uma traição ou decepção pode significar a destruição do mundo confiável como um todo. E quando, de algum modo, esses sentimentos são relativos a nós mesmos, como nos sentimentos de remorso ou de autodepreciação, as consequências relativas à nossa vida serão muito mais contundentes. Assim se dão as depressões, fobias e outras formas paralisantes que impedem o nosso viver mais pleno. A hipertrofia da culpa ou a esquiva da própria responsabilidade estão na base destes fenômenos. Aqui é importante apontar para uma relação direta que existe entre culpa e poder. Pois quanto maior é o meu poder ou a minha expectativa de poder, que no mais das vezes não é claramente percebida, mais eu me torno responsável. Quanto maior é o poder ou a expectativa de poder, mais eu fico a dever. Quanto maior é o poder ou a expectativa de poder, maior é a dimensão da culpa. Portanto, temos como decorrência que quando desculpamos alguém e o eximimos da responsabilidade, o seu poder lhe é retirado. E onde entraria então o perdão? O perdão pode surgir a partir da nossa disposição frente àqueles acontecimentos passados que nos aprisionaram, que nos machucaram, decepcionaram, ou aquelas situações onde nos sentimos traídos ou expostos, ou ainda quando perdemos a confiança em alguém. Mas situações desse tipo, primeiramente geram mágoa, raiva, rancor e autodepreciação. E como dissemos, quando se generalizam, podem levar à perda da confiança no outro, em nós mesmos ou no mundo em geral. Mas quando e se o perdão se dá, isto acontece primordialmente pelo afeto ou vínculo afetivo e não pela razão. Assim, quando o perdão se dá, é o tempo futuro que se alonga e pode relativizar ou diluir o ocorrido sem, no entanto, apagá-lo. Pois perdoar não é desculpar. Perdoar não é esquecer. O perdão não elimina a culpa. Perdoar é poder aceitar a própria condição falível de ser humano e, consequentemente, se libertar do remoer que se fixa no passado para estar aberto para o futuro. Este é o solo para o perdão de si ou do outro. Perdão é reconciliar-se com a própria condição humana falível para tornar-se outra vez íntegro e capaz para mudanças criativas que são características do viver saudável. Perdoar é, assim, a possibilidade da superação da perda da mobilidade para readquirir a própria responsabilidade para ser outro, para ser renovado. Obrigado. Muito obrigado, Davi. Vou pedir então para o Dr. Carlos Guilherme Biliano fazer a sua apresentação. Por favor. Alô. Obrigado, Pedro. Obrigado, Yahoo. Obrigado ao pessoal da comunidade que convidaram a gente e obrigado a todos vocês por estar domingo à tarde falando de algo como o perdão e a culpa, tendo tanto futebol na televisão. Eu queria só fazer alguns comentários basicamente sobre o perdão, porque David se ocupou mais da parte da culpa.
basicamente, o que vou tentar fazer é fazer um par de comentários sobre dois casos clínicos e vou tentar analisar de alguna forma como o perdão se relaciona desde a perspectiva clínica, basicamente, com esses dois casos. O perdão entre os macacos, que alguns chamam de signals of benign intent, sinais de tentativas benignas, y que cumple una función homeostática en las comunidades de macacos tienen perdón. Eso no será mi tema. También no me ocuparé de cuando Willy Brandt, Lula o Papa piden perdón en público. Aquí estaríamos instalados en lo que algunos filósofos llaman de teatro do perdón. Fenómeno global que após a Segunda Guerra parece ter levado a uma urgência da memória em diversas autoridades eclesiásticas, em políticos, em chefes de Estado, em corporações profissionais que se arrependendo, se autoacusando ou confessando, configuram o que é chamado de geopolítica do perdão. Derrida se ocupa disto. Lucy Boff tiene una tesis de 2007 muy interesante sobre los horizontes do perdón na PUC en filosofía. No es mi especialidad, mas admiro mucho lo que pueden pensar eso. Por eso no nos ocuparemos de esto, ainda que este sea un campo fascinante para percorrer. Nos ocuparemos da clínica e dos movimentos mentais internos que posibilitan o impeden o perdão. Dois casos para aproximarnos deste tema. João e Maria. João tenta se aproximar de Maria depois de uma semana de trabalho febril em seu emprego, com um carinho, uma carícia. Ela se afasta, ele se sente rejeitado. Mais tarde, numa reunião com os amigos, João tenta mostrar para Maria fotos dos quadros que seu pai, o pai de João, pintor, apresentará na próxima vernissagem. Maria lhe diz com atitude um pouco apressada que depois irá vê-los. João move os lábios enviando uma mensagem muda. Seus lábios soletram, vai para P que P. Maria não responde porque pensa com bom senso que essa interação ficará para a sessão de terapia de casal no começo da semana seguinte. Razoável, mulheres sempre... Pensar na interação de João e Maria implica em pensarmos sobre os microtraumas das relações cotidianas interpessoais que precisam de mecanismo de perdão regular, constante. Essa é uma ideia. É decir, a relação permanente precisa de permanentes movimentos de perdão. Entendeu? Eu pensei que tinha apagado. Bom, cuando estos mecanismos de perdón faltan o están obstaculizados por alguna razón, se acumulan resentimientos, las relaciones se acedan y va se configurando boa parte de las estructuras psicopatológicas que desembocan en nuestros consultorios. Y en los consultorios de Rabino también. Porém, a compreensão do ciclo de ofensa e perdão tem que se inscrever numa situação contextual mais ampla, desde cujas dinâmicas a interação adquire sentido. João vem de uma família de vários irmãos. Ele é o mais velho e viu sua mãe abandoná-lo por vários irmãos
especialmente un doente que demandaba todos os esforços de sua mãe para crescer. Maria cuida também assim de seu filho, que nasceu com outro problema de saúde. João também ama muito a esse filho, mas no seu inconsciente o equipara com aquele ou com aqueles irmãos que na sua infância o deixaram no banco como os futbolistas que ficam no banco e que não entram em campo e não jogam. Oscar Wilde diz que as crianças começam por amar seus pais, depois os julgam e raramente, se alguma vez, os perdoam. Esse perdão também não é concedido naquelas áreas em que a relação com os pais da infância se sobrepõe à relação com o cônjuge. Quer dizer que nós a vezes trazemos situações com nossos pais de origem que inconscientemente são reproduzidas em nossas configurações familiares. Um grande analista argentino chamado Pichon Rivière falava do luto central elaborado ou não elaborado. Isso quer dizer, quando as pessoas casam, se desprendem realmente de sua família de origem, tem um luto por isso, os conflitos com a família de origem se reproduzem na nova configuração do matrimônio. Esse perdão que os filhos não concedem para os pais também não é concedido naquelas áreas em que a relação com os pais da infância se sobrepõe à relação com o cônjuge. De algum jeito, Maria é para João essa mãe que sempre o posterga, que o enlouquece com suas eternas postergações, como a hora em que mais uma vez não quer ver seu caderno, as fotos de seu pai. Por outro lado, Maria não só olha seu filho, também olha seu pai, importante político peronista. Eu preferi pegar casos de fora de São Paulo, para não complicar a coisa. Importante político peronista, leo peronista e me esqueço, não sei o que me fala, que controla a cidade na qual vivem e com quem tem uma relação muito privilegiada. E como filha mais velha, Maria trabalha com ele em seu escritório político. Além disso, Maria passou a semana anterior em campanha para a reeleição de seu pai. Se sente culpada, sente ter abandonado a família. E o insulto ofensivo de João é sopa no mel para poder se victimizar e depositar em João toda a culpa que ela sente. Aqui estão os ingredientes para dar trabalho a um terapeuta argentino até atingir um patamar em que ambos reconheçam suas culpas e se perdoem. Para isso, precisariam relacionar o que está acontecendo entre eles com o passado, que de alguma forma colabora para produzir o que acontece entre eles. Compreender como ambos podem ter suas razões e sofrimentos. Poder se colocar no lugar de outro e compreendendo também as próprias em suas determinações históricas e atuais. Renunciar à necessidade de vitimização e às demandas descabidas, aceitando compromissos e abandonando o ressentimento. Esse é o manual. Algunos autores piensan que esto sería posible si João y María tuviesen pasado de un estágio mental que llaman de paranoide para otro llamado de depresivo. Nessa temprana infancia en que esos estadios acontecen, o exercicio práctico do perdão é regularmente exercido no metabolismo da agressividade na relação pai-filho. Na medida que se passa de um estágio a outro, a agressividade tem que ser modulada nessa relação e o perdão é uma constante. Se esse percurso for realizado, isso pode desembocar num pedido concreto de perdão, que pode ou não ser concedido. O desejo
da víctima de perdonar, después de todo este percurso también le perderá las disculpas concretamente pedidas. Es decir, es importante no solo que la persona entienda lo que aconteció con otro, sino que otro formule disculpas. Estas disculpas son que generalmente irá a reducir los deseos de la víctima de retaliar, de castigar o culpar a otro agresor, como comprueban diversos trabajos empíricos actuales. Mas esto no es novedad, era ya sabido na tradição judaico-cristã e islâmica. Mishneh Torah, Maimónides 1200, declara que quem injuriar a um colega, ou insultar ou roubar, nunca será perdoado até que dê ao colega o que deve e o acalme. Outro caso clínico, também não é de São Paulo. A luta, diz o paciente, ou não paciente, diz o caso, a luta que muitos irmãos, pela qual muitos irmãos morreram no passado, e eu morrerei, não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra as pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência ou da fraqueza de pessoas incapazes de se defenderem. Wellington Menezes de Oliveira postou isso na internet antes de matar 12 alunos na escola de Realengo, no Rio. Quinta-feira, 13 de abril de 2011. Wellington, 23, sempre morou em Realengo, quinto filho da família Oliveira. Acostumado a desviar o olhar e a baixar a cabeça ao passar pelos vizinhos, Wellington nunca participava das brincadeiras de rua, teve só um amigo aos 5 anos, não foi jamais visto com namorada. Ex-colegas lembram que se recusava a participar de atividades em grupo e pedia aos professores para entregar o trabalho sozinho. Na escola, onde sofria bullying sistemático, ele dizia que era um homem bomba e que um dia explodiria o colégio. Adotado, cresceu ouvindo detalhes sobre eventuais problemas psiquiátricos da mãe biológica, que era da mesma família dos pais adotivos, mas entregava seus filhos para outros criarem. Uma vizinha do bairro conta que ele sofria chacota por ser filho de louca. Diziam aos vecinos que Wellington havia sido gerado dentro de um manicômio. Um dos primeiros empregos de Wellington foi no lava-jato da rua Jequitinhonha. Lá recebeu o apelido de Orelhinha, devido às orelhas pontiagudas. Quando começou a trabalhar, só mudava o itinerário diário para ir à igreja evangélica Testemunha de Jeová com os pais adotivos. Quando chegava do trabalho, da igreja, ia para o computador, onde disputava jogos com armas, como as que usou para cometer os crimes. A primeira grande perda de sua vida, formalmente, foi a morte do pai. 3 anos antes do crime. Mas foi a morte da mãe, um ano antes, que fez com que ele se trancafiasse no universo que cabia dentro da tela de computador do quarto. O silêncio passou a ser seu maior companheiro. Com a morte da mãe, Wellington só dava carinho a um gato preto. Na última vez em que foi visto pela irmã, cultivava uma larga barba e falava sobre islamismo. Só fala de negócio de muçulmanos, disse a irmã. Teria começado a fazer tratamento psicológico, mas tinha abandonado as consultas. Pouco falava, mas quando perguntava sobre o porquê da barba, respondia: eu sou Bin Laden. Vítima de longa humilhação na escola, no trabalho, no barrio, Wellington não dispunha de capacidades psicológicas necessárias para elaborar seu rancor. Tomado possivelmente por um quadro melancólico após a morte de sua mãe, ruminou quase adictivamente durante muito tempo sua vingança contra esse bullying infantil e cruel que simbolizava todos os outros bullying que tinha vivido
e que se sobreponha à própria crueldade de suas instâncias internas julgadoras. E tomado por uma identificação heroica, partiu para sua vingança final. Pode ser verdadeiro o comentário de Nietzsche, que diz que uma pequena vingança é mais humana que nenhuma. Ou pode também ter alguma verdade a ironia de Heine de que debemos perdoar a nossos inimigos, mas não antes de eles serem enforcados. Porém, parece que estes pacientes não podem realizar suas vinganças num nível simbólico, como Heine ou como Nietzsche, que é o nível que consideramos humano. Quais as capacidades psicológicas que permitiriam perdoar? Já termino. O processo de pensar se baseia na possibilidade da mente da criança de poder se afastar do objeto concreto fornecedor de cuidados inicial, produzindo algo que, ao representá-lo, indica a sua presença durante a ausência desse objeto. Isto libera a criança de uma dependência desesperada de contacto concreto com esse objeto, ao que pode evocar por meio do pensamento. Este é o modelo de uma primeira possibilidade de se separar. Todas as novas patologias actuais do século, chamadas de patologia do vazio, se atribuem hoje a falhas na constituição deste mecanismo de pensamento, nas quais a falta do objeto não pode ser bem simbolizada e deve ser rapidamente preenchida através de um objeto substitutivo concreto. A obesidade, a dependência química, a descarga através de actuações agressivas ou delitos concretos exemplificam essa patologia que estaria alicerçada numa falha do pensar, da capacidade de produzir símbolos que posterguem a necessidade imediata de um objeto concreto. A psicanálise postula que as pessoas repetem o que não podem recordar e que para elaborar tanto uma perda quanto uma ofensa seria imprescindível lembrar e realizar um trabalho de desprendimento, um corte, um processo que Freud chamou work of severance, em inglês, trabalho del corte, de la separação dos objetos, com aquilo que se deseja deixar no passado, autorizando assim o sujeito a continuar em direção ao futuro. O perdão modificaria assim tanto o passado como o presente, como o futuro, produzindo um esquecimento libertador e elaborativo que deve ser bem diferenciado de um esquecimento de fuga, de negação. Paul Ricoeur, um pensador francês, se ocupa disto. Assim, só pode ser verdadeiramente perdoado aquilo que se lembra. Mas a psicanálise também postula que em alguns casos o que se repete é algo que não pode ser reprimido e que insiste na consciência, como as humilhações sofridas numa mente como a de Wellington, incapaz de se desprender do objeto dos traumas produzidos por ofensas vividas como imperdoáveis, que assombram o sujeito cotidianamente, que não podem lhe sair da cabeça. Ruminação cotidiana infernal de imagens do trauma ou do vivido como trauma, que leva ao rancor enlouquecido, a uma amplificação permanente e, finalmente, a uma passagem ao ato homicida vengativo. Estes exemplos representam os extremos que se apresentam na clínica, o primeiro e este segundo de Wellington, que se apresentam na clínica do perdão, que oscilam entre estruturas que têm a possibilidade e a impossibilidade de perdonar. É decir, o primeiro caso, João e Maria têm a possibilidade de se perdoar.
O Wellington não tem disposição, capacidade e evolução mental como para poder perdoar. Algunos autores acreditan que en este espacio que se configura entre estos dos extremos se encontram as diversas modalidades do perdão ou as diversas patologias de perdão. O perdoador excessivo, o que procura um perdão permanente, o que pseudo perdoa, o perdoador prematuro, o perdão assimétrico entre o perdão que se otorga aos outros e o perdão que se otorga a si mesmo, o que jamais perdoa. Finalmente, existe o imperdoável, que para Derrida, ao ocupar a Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul, é o que deveria ser objeto de perdão. Desde o lugar da clínica, muitas vezes com pacientes vítimas de genocídio, de abusos infantis com gaslighting, de torturas, de sequestros, o importante é poder ajudar a diminuir a culpa por não perdoar. Porém, o terapeuta deve saber que o perdão se encontra na convergência da memória e o esquecimento, e que é um elemento constitutivo do luto, que a sua vez é constitutivo do crescimento psíquico. Quem não perdoa aos outros, em geral, não se perdoa e não cresce. Muito obrigado, Guilherme. Nós vamos agora ouvir o Dr. Luiz Kouchner, que fará a sua apresentação de uma maneira ligeiramente diferente. Por favor, pode usar esse microfone, eu tenho certeza que já usa. Bom, eu vou ficar em pé e, para satisfação dos que estão mais atrás, né? Mas eu estou achando que eu podia ficar até lá. Eu vou ficar lá, assim vocês vão me enxergar. Bom, Davi, eu tenho muita culpa. Pelo que você falou, culpa de não ser quem eu devia ser, que é uma pessoa que escreve, como vocês dois, textos tão profundos e conseguem fazer uma palestra assim que eu estou aqui, meio com vergonha, né? Já tenho vergonha, ainda mais com essa impossibilidade de eu ler um texto e estar aqui apresentando para vocês algo tão bem elaborado. E eu imagino que vocês, como o Guilherme falou, já perdoaram seus pais, então vão me perdoar também por causa disso, né? E por que eu estou aqui? Estou aqui porque eu vou levar vocês para um outro lugar. Esse outro lugar, vocês não estão me enxergando. Bom, vou ficar aqui. O outro lugar é o lugar onde a gente não vai estar lidando com conceitos. Todos esses conceitos, todas essas posições teóricas e profundas e o entendimento dessa questão da culpa e do perdão. E agora que o Guilherme trouxe o casal, é muito a base do meu trabalho. Meu trabalho, como vocês ouviram, meu trabalho é sobre a questão do homem e da mulher hoje e o que está acontecendo nessa relação com novos paradigmas. E ele trouxe muito bem como é difícil esse relacionamento homem-mulher, né? E ele muitas vezes vem com a dificuldade que cada um traz para a relação da estruturação do homem, que cada um começou a desenvolver ao longo da vida. E chega lá no casamento, chega lá na relação homem-mulher, as coisas vão criando esses microtraumas, né? E que precisam a todo momento terem esse contato com o perdão. Bom, enfim, o que eu vou pedir para vocês, convidar vocês agora para uma vivência, para uma experiência com vocês mesmos.
para isso, vocês não vão precisar se expor, vocês vão estar expondo para vocês mesmos e entrarem em contato com esses dois temas, com culpa e com perdão, tá bom? Quem aceitar o convite vai aproveitar, espero que vocês consigam aproveitar, porque aí vocês vão estar levando daqui dessa noite tanto essa experiência de autoconhecimento, de percepção de si mesmo, do entendimento do que ocorre dentro de vocês, que vai ajudar a relação de vocês, como vocês vão estar podendo trocar aí na sequência com a mesa questões a respeito disso. Tá? Bom, difícil estar aqui, viu? Deixa eu pedir então para vocês se aprumarem um pouquinho na cadeira. Agora soltem, vocês fiquem um pouco mais à vontade com vocês mesmos, né? Agora ninguém vai precisar escrever nada, nem vai precisar aprender nada de fora, é só aprender de dentro. Então, posicionados assim, quem quiser trabalhar com o olho fechado, pode, porque eu não tenho nada que eu vou estar mostrando. Eu quero que vocês entrem em contato com o homem e com a mulher que eu sou. Que homem eu sou, que mulher eu sou. Fechem os olhos, se puderem, se quiserem. E deixa eu ver que mulher que eu sou. Onde eu vejo essa mulher dentro de mim? E que homem eu sou? Onde eu vejo esse homem dentro de mim? Ajuda muito se vocês respirarem, porque o ar que entra é o ar que toca a essência de vocês. E essa essência que eu quero atingir agora. A essência do homem que eu sou e a essência da mulher que eu sou. Agora vocês vão ter as duas mãos, as palmas das mãos, vocês podem apoiar elas onde vocês quiserem, viradas para cima, pode ser, acho que vai ser mais interessante vocês colocarem as duas palmas apoiadas para cima. E percebam nessas palmas das mãos, uma a do lado direito da mão direita seria onde eu colocaria a palma da culpa. A culpa que eu sinto. As culpas que eu sinto. Aqui está, eu tenho aqui, eu como mulher, eu como homem, que culpas eu sinto? Que culpas? O que eu tenho aqui? Que dimensão tem essas culpas? Que sensações me levam a sentir nessa minha mão direita as culpas que eu tenho? As culpas que eu tenho na vida. As culpas que eu levo, que eu carrego. As culpas que eu lembro. As culpas que eu não quero lembrar. Consigo sentir o tamanho delas, o peso delas, a dimensão delas, aqui na palma da minha mão direita.
deixo isso um pouquinho de lado e vou para a palma da minha mão esquerda. Aqui, na minha mão esquerda, está o perdão. Qual é a dimensão desse perdão dentro de mim? Como eu lido com ele? Como eu tenho ele? Como eu possuo esse perdão? Deixa eu perceber onde está na minha vida esse perdão. Que está aqui. Que eu apoio, que eu deposito aqui na minha palma da mão esquerda. Que lembranças eu tenho desse perdão que eu já dei, que eu já senti, que eu já perdoei? O quanto ele ocupa, o quanto ele me ocupa nessa dimensão da minha alma, como homem ou como mulher? Agora cada um vai sentir esses dois lados. Como é que eu vejo um, vejo o outro? Transitem um pouco. Palma direita, palma esquerda. Culpa, perdão. O que faz parte de mim? O quanto isso tudo faz parte de mim? Cada um busca o que na palma da mão direita, que é da culpa, tem do que eu aprendi a sentir. Se eu consigo identificar se essa palma da mão direita ela está mais conectada com os modelos masculinos ou femininos que eu tive na minha vida. Culpa tem a ver com coisas que eu aprendi do feminino, do masculino, dos dois. Vou recordar um pouco. Meus modelos de culpa, masculinos e femininos. Agora eu vou deixar esse lado da culpa e vou para o lado do perdão. Essa palma da minha mão esquerda, que eu já conheço a dimensão dela, reconheço em mim. Também, o que tem aqui? Que modelos eu tenho aqui?
De onde vem esse meu ensinamento, essa minha noção de perdoar? Que está aqui. O que eu consigo achar na minha história, no meu ser, do perdoar? Tem mais a ver com as figuras masculinas, femininas, os dois. E agora, de novo, sintam os dois lados. Esse lado do direito do perdão, de esquerdo do perdão, direito da culpa, que me constitui como homem, como mulher, o que é meu, da minha essência, o que foi me ensinado, me moldado, o que eu uso, o que eu utilizo, o que eu vivo, o que eu rejeito. Como eu consigo integrar isso dentro de mim? Como eu integro tudo isso que eu percebi que é meu, como eu integro dentro de mim para constituir o homem, constituir a mulher que eu sou hoje? Peguem esses dois, as palmas das mãos, e coloquem no centro do peito, unindo. E respirem, que é um jeito de vocês dizerem assim: eu estou tocando quem eu sou. Eu estou tocando o homem que eu sou, a mulher que eu sou. E eu consigo aceitar esse que eu sou. Se eu consigo aceitar, eu vou conseguir também aceitar o outro. Se eu consigo me ter, se eu consigo entrar dentro de mim e dar esse espaço para eu ser quem eu sou, eu também vou fazer exatamente a mesma coisa com quem eu convivo. Eu posso não esquecer, mas eu posso entender. Porque o outro é o outro, diferente de mim. Então vocês vão respirar fundo, voltar para cá. E é isso que eu queria estar levando vocês a sentir agora, integrando todos esses conceitos do Davi e do Guilhermo, para a gente partir para a sequência da mesa. De qualquer forma, eu agradeço vocês terem participado.
Nós tivemos 3 abordagens diferentes a respeito de culpa e perdão. E provavelmente alguns desses aspectos terão que ser mais ou menos elaborados. Eu acho que seria interessante se a gente tivesse um microfone volante aí para alguém que quiser fazer perguntas. A gente tem um microfone, precisa de uma pessoa para transportá-lo. E vamos iniciar fazendo perguntas nós mesmos, entre nós. Davi, você mencionou muito a sensação de culpa como alguma coisa que ainda falta para a gente. Quer dizer, você consideraria que o crescimento espiritual é justamente um dos temas das grandes festas? Quer dizer, é um momento da gente tomar resoluções importantes e, aliás, isso a gente pensa em fazer isso todos os anos, né? Nem sempre a gente faz, mas é o objetivo da gente iniciar o ano novo com bons projetos e com bons propósitos. Você consideraria que o crescimento espiritual seria uma das formas de reduzir a sensação de culpa que é inerente ao homem? Bem, eu tenho para mim clareza de que o crescimento espiritual ele precisa estar vinculado àquilo que nós queremos da nossa vida. Então, para aqueles para quem o crescimento espiritual faz mais sentido, não tenha dúvida que ele acalma, que ele de alguma forma aplaca e que de alguma forma ele possa ser alguma coisa que nos dá força e vigor para continuar levando os nossos projetos para frente. Por outro lado, também é importante a gente lembrar que nem todo mundo tem essa vinculação com o, vamos dizer assim, com o seu desenvolvimento espiritual e ainda assim também pode, de alguma forma, se sentir realizado a partir do seu horizonte. Mas não tenha dúvida que a questão do crescimento espiritual, principalmente para nós que estamos mais ligados aqui, é fundamental. Obrigado, Davi. Luiz, você mencionou, de uma certa forma, mais ou menos assim, en passant, a circunstância de que existem modelos masculinos e femininos de culpa e de perdão. Você poderia elaborar um pouquinho isso para a gente? Dar alguns exemplos? Bom, nesse trabalho que eu desenvolvo, uma das coisas que acontece muito, eu consigo perceber que a questão da culpa. Vou começar por aí. A culpa inerente às mulheres, né? A culpa da mulher que trabalha fora, que não trabalha fora. A mulher que tem dinheiro, que não tem dinheiro, que pode estar muito com o filho, que não consegue estar muito com o filho. A culpa da mulher que é boa esposa, a culpa que ela não é uma boa esposa, que ela é boa mãe, não é boa mãe. Então, a culpa é um tema muito complicado, porque ele pode mesmo invadir as relações homem-mulher de uma maneira, porque a culpa estimula a raiva. Então não é que a culpa ela fica só dentro da pessoa, a pessoa se sente menos. Ela vai desenvolvendo isso de uma maneira que ela vai atuar isso na relação. E isso estando muito com as mulheres, é claro que isso vai aparecer. Mas eu não estou dizendo que não ocorre pelos mesmos motivos com os homens, mas eu estou falando mais o que é mais geral. Dos homens, o que eu vejo é a culpa muito mais da questão do ser provedor. O homem que não consegue ser provedor como ele acha que deveria ser, ele sente muita culpa. O homem que não consegue amar a mulher como ele ama a amante, né? O homem ele sente que ele tem muito apreço pela pessoa com quem ele está. Ele gosta muito, ele de alguma forma ama muito, mas ele não consegue ter o amor ou a atração que ele tem como ele tem pela pessoa que não é da relação oficial. Isso, a gente está falando do tema da traição, que sempre aparece, né?
é muito comum. O homem também tem uma outra questão dele, que é a questão da sexualidade. O homem não consegue ser potente, não consegue desempenhar sexualmente como ele acha que ele deveria desempenhar. Aí dá maior culpa. Da mesma forma que eu falei das mulheres, essa culpa acaba gerando raiva, grandes problemas nas relações, e o que acaba acontecendo é que culpabilizar o outro pelo que está acontecendo é um jeito de aliviar a culpa. Bom, eu falei da culpa. Acho que depois a gente fala um pouco do perdão. Ok, não, eu acho que realmente você nos ajudou a elucidar e deu bons exemplos daquilo que pode acontecer de uma forma bastante generalizada. Guilherme apresentou um caso em que, vamos dizer, o grande problema é uma relação entre pessoas. Quer dizer, mas o caso segundo é uma situação de solidão, humilhação, melancolia e que acabaram gerando agressividade. Quer dizer, isso talvez nos leve a pensar num aspecto que está fazendo parte do nosso mundo atual, que é o problema do crescimento da violência humana. Quer dizer, então, vamos dizer, você lembrou esse paciente que não tinha condição de perdoar. Quer dizer, será que nós não estamos vendo no nosso mundo um crescimento do número de pessoas que serão totalmente incapazes de perdoar e que serão preocupados exclusivamente com vingança? A pergunta é ótima, a resposta é complicada. Eu não sei se eu tenho a resposta, mas eu quero talvez elaborar sobre essa pergunta. Em 30 anos, em Brasil, morreu 1.200.000 pessoas de assassinato. Não estamos sabendo disso, mas eu acho que quando a gente se conta esse número, dá um medo terrível. Entre o ano 96 e 2007, teve mais mortos no Brasil em assassinato que nas 62 guerras de baixa intensidade que teve no mundo inteiro. Então, realmente, o problema da agressividade é um problema em geral. Em Estados Unidos aumenta 20% por ano o traffic rage, quer dizer, a fúria de tráfico. As pessoas estão pensando menos, ou a gente tem melhores estatísticas, não sei. Eu tenho a impressão de que tem algo nesse sentido que Pedro propõe da violência. E eu acho que isso está diretamente relacionado com a capacidade das pessoas poder pensar, poder simbolizar e ter descargas mediadas por o pensamento. O primeiro modelo de pensamento proposto pela psicanálise era que entre o estímulo e a ação, tomando o modelo do arco reflexo, se instalava o pensamento. É dizer, nós estamos instalando mais pensamento ou menos pensamento? A propósito dessa criança que supostamente matou os pais, que também é uma criança que supostamente estaria assistindo jogos de mercenários. É dizer, eu lembro que quando a televisão começava a trazer imagens de violência, eu era amigo de ortopedistas no Hospital de Crianças de Buenos Aires. E quando começaram esses filmes de Kung Fu, não me lembro como se chamava, aumentaram o índice de fractura que as crianças apresentavam através desses jogos. Então, tem alguma coisa muito importante que é
como que isso tem que ser estudado, e isso não é uma verdade absoluta, mas a sociedade autoriza formas de violência. A gente está vendo esse filme de Hannah Arendt. Eichmann se sentia autorizado pela sociedade e a estrutura nazi e o Estado nazi desse momento a matar gente. Eu lembro que eu fiz meu exército na Argentina no hospício. Não porque eu estivesse passando por um período ruim, mas porque no hospício tinha um departamento de psiquiatria das Forças Armadas. Dentro dos pacientes que eram habitués desse serviço, tinha um senhor alemão. Eu não entendia muito nesse momento, mas quando eu entrevistava ele e olhava fixo nos olhos dele, ele me dizia: a culpa não foi nossa, o ferrocarril não entregava. Es decir, era un señor que tinha trabalhado en fornos crematorios y que a veces tinha fornos crematorios parados. Y a culpa que ele sentia era de não matar suficientes judeus porque o ferrocarril não entregava. Mas a culpa está organizada socialmente. Una vez eu encontré en Moscou, en un elevador, estaba con minha filha e tinha duas pessoas negras falando abula, abula, abula. Aí eu falei para minha filha: olha que ridículos esses negros, como falam. Aí o cara se virou e falou: chico, cada qual habla como quiere. África equatoriana espanhola. Ninguém imagina que isso existe. Bom, aí a gente ficou muito amigos. E os dois eram, um era polígamo e outro era monógamo. Então, a discussão com eles à noite, tomando vodka, era: você está colonizado pelo pensamento do colonizador espanhol, por isso que você é monógamo. Você trata a mulher como objeto. Eu não trato a mulher como objeto, nada, dizia o polígamo. Então, tem a culpa que é organizada e a agressão que é organizada e autorizada por níveis que são superiores à família, muitas vezes, que tem a ver com a cultura. Eu paro por aqui. Mas você está falando de países onde, evidentemente, houve problemas muito sérios, etc. Quer dizer, mas existem estatísticas americanas mostrando que crianças, quando completam 2 anos de idade, já assistiram na televisão mais ou menos 20 mil mortes violentas. Então, realmente, eu acho que nós estamos criando uma cultura de violência. Não foi... Evidentemente que não é uma cultura de violência semelhante à do nazismo, mas não deixa de ser uma cultura de violência também. E evidentemente que nós estamos aqui para discutir como a gente consegue obter perdão. Quer dizer, você nos trouxe uma situação de que o perdão foi impossível, e isso daí realmente nos assusta e nos amedronta. Quer dizer, realmente é uma situação que a gente tem que admitir que existe. Ela é realmente, ela é muito real e faz parte da nossa vida, não tem a menor dúvida quanto a isso. Alguém da mesa quer fazer perguntas? Vamos, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, a Ju leva o microfone para vocês. É importante vocês falarem no microfone para que a gente os ouça bem. Eu só queria comentar uma coisa que vocês falaram, que eu não sei se ainda é presente a noção de que a psicopatia ou distúrbio de personalidade tem a ver com não sentir culpa, né? Que esse é um jeito muito fácil de a gente diagnosticar alguém como psicopata, né? Então acho que isso é importante a gente estar trazendo aqui para as pessoas que, quando a gente fala nesse termo, tal pessoa é delinquente, é psicopata, e claro, isso às vezes é usado de uma maneira muito sem critério,
mas tem a ver com, às vezes, com essa questão de alguém que faz alguma coisa que não consegue refletir no que está fazendo, né? Você gostaria de responder? Isso. Tem um síndrome que os americanos chamam ASPD, Antisocial Personality Disorder, que é transtorno antissocial da personalidade. Uma pesquisa reuniu os maiores assassinos de uma região de Estados Unidos para propor para eles como resolveriam determinadas situações. Então, se fez uma roda, como podíamos ser nós 5, aqui, e se perguntou para eles alguns casos. Então, por exemplo, como você faria para despejar uma pessoa do teu apartamento? Aí a pergunta deles foi, não estamos falando aqui de violência, não? É decir, eles queriam saber se simplesmente você tinha que matar a pessoa e com isso você esvaziava teu apartamento. A pergunta, aí então eles propunham uma série de soluções, de dizer, chegar fantasiado de proteção de radiação nuclear e informar que a região tinha sido e que tinha sido descoberto resíduos radioativos na região e várias outras propostas assim. Mas a primeira pergunta deles era: a gente não está falando de violência aqui, porque para eles matar ou não matar, não? Então, uma das características fundamentais dessa estrutura da personalidade, que nós chamamos psicopatas, ou a classificação de CID chama personalidade antissocial, é isso, é falta de culpa. É decir, a pessoa tem falta de culpa, mas essa falta de culpa está desvinculada da moral social imperante nesse momento. E isso é o que caracteriza isso. A moral social imperante é: não pode matar ao inquilino. Mas essa moral não é a que o psicopata ou os psicopatas utilizam. Sua pergunta? Quebrando um pouco o protocolo, do que pergunta, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. É possível? Claro. Eu, como participante da plateia, embora eu esteja familiarizado com esse assunto, porque eu também sou psicoterapeuta, mas quando a gente assiste uma palestra, a gente pode ter um tipo de benefício cultural ou, às vezes, um benefício pessoal. Por mais que a pessoa não diga, não admita, no fundo, todo mundo gostaria de ter também um benefício pessoal. Isto posto, é o seguinte: eu ouvi coisas lindas aqui, conceitos teóricos, ouvi coisas chocantes, exemplo lá do Wellington, exemplos. Então, aparentemente, a mídia propaga muito isso. Isso é chocante. Mas não é isso que faz todos nós mais felizes ou mais infelizes. Porque isso não faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E eu costumo falar que tem um provérbio chinês que diz: por melhor ou pior que a gente seja, se a gente olhar para cima ou olhar para baixo, sempre tem gente melhor que a gente, ou sempre tem gente pior que a gente. Isso não aumenta nem diminui o nosso problema. E também aprendi nas maravilhosas aulas de judaísmo que estou tendo com o querido Rabino Yehuda, sobre o erro. Então, existe o erro em relação a Deus, o erro em relação ao outro e o erro em relação a nós mesmos. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. O erro em relação a Deus não precisa se preocupar, porque Deus perdoa. O erro em relação ao outro, se o outro perdoar, sorte de quem perdoa. Se o outro não perdoar, o problema é dele, mas eu, pelo menos, pedi perdão. Agora, o pior problema é o erro cometido
em relação a nós mesmos. Porque aí cabe a nós termos a capacidade de perdoar ou não. E no meu trabalho, no meu cotidiano, que me choca, embora esteja acostumado, mais do que a culpa é o complexo de culpa. Isto é, uma pessoa se sentir culpada, sabendo conscientemente que não tem culpa. Então, uma moça de 20 anos que vai a uma festa com as amigas. Todas as amigas fazem a mesma coisa, mas ela se sente culpada, porque tem uma mãe manipuladora, controladora, superprotetora, enfim. Então, as amigas se divertem, ela aparentemente se diverte e fica péssima quando volta. Depois, essa moça se torna adulta, casa, se torna mãe e repete a mesma história. Então, eu tenho essa vivência porque eu atendo a mãe que passou por isso e faz isso com a filha, que também é minha cliente. Então, esse conflito da pessoa se sentir culpada, sabendo conscientemente que não tem culpa, e a pessoa não consegue se perdoar. Doutor Luiz, gostaria de saber a tua opinião. Então, uma pessoa que não consegue se perdoar, ela não consegue caminhar através da própria dor, né? E não caminhar através da própria dor é porque não está conseguindo lidar com a própria imperfeição. Como a Davi falou, de não conseguir aceitar, o que ela não consegue ser, o que ela deveria ser, o que ela precisaria ser. E eu acho que o seu trabalho como psicoterapeuta é esse com ela, né? Você conseguir que ela dê conta disso e consiga perceber que a dor dela não pode tomar conta dela. Porque uma pessoa que não perdoa, ao meu ver, uma pessoa que não consegue perdoar, é uma pessoa que carrega amargura. Ela fica uma pessoa amarga. Uma pessoa que passa a não ter condições de amar. Ela, sem perceber, às vezes, né, ela vai caminhando pela vida e, se ela não conseguir desenvolver essa capacidade, essa amargura, e a gente sabe, né, que ela faz mal para a alma, faz mal para o psiquismo, várias doenças, né, como o Guilherme falou, depressão, fobia e outras tantas, doenças psicossomáticas, né, podem trazer grandes malefícios. Eu acho que o nosso trabalho como terapeuta é ampliar isso, não é? Vocês estão vendo que o perdão é algo extremamente importante e é algo que todos nós, de alguma maneira, temos que aprender. Quer dizer, e realmente aqueles que não conseguem aprender sozinhos vão precisar de ajuda para aprender, mas realmente é algo que a gente tem que aprender. Ju, microfone aqui, por favor. Dá licença. Já tem uma aqui. Ok, desculpe. Eu acredito que assumir a culpa já pode liberar o próprio perdão, que está dentro de si mesmo. Eu acho que é uma forma de você sentir não mais culpado quando você sabe perdoar. Eu acho que a sua definição é muito precisa e exata. Não tem nenhuma dúvida a respeito. Os senhores da mesa aceitam ou não o conceito da culpa coletiva? Parece que o Deus do Velho Testamento, como os cristãos o chamam, teve este conceito no grande enchente, toda a comunidade foi castigada, exceto Noé. O povo judeu foi castigado várias vezes com muitas violações, mas também com o perdão depois. No caso do povo alemão, se discutiu muito depois do Holocausto o conceito
da culpa coletiva. Então, como ser humano, hoje, acreditamos que a culpa é uma coisa muito individual e não coletiva. O que acham vocês? Existe ou não a culpa coletiva? Bem, fala-se de culpa coletiva, não tem dúvida, mas eu acho que o conceito de culpa, ele fala de responsabilidade. Como é que a gente pode entender responsabilidade coletiva? De uma forma muito, vamos dizer assim, não vou dizer limitada, mas pelo menos relativa. Em última instância, a culpa é algo de resposta de cada um. Quando se fala de culpa coletiva, em última análise, todos são culpados e nenhum é culpado, especificamente. Quer dizer, que responsabilidade tem toda uma coletividade relativa a alguns atos? Então, a culpa coletiva ela tem uma dimensão. A culpa individual, tenho eu a impressão que é alguma coisa que cala mais fundo, porque fala da responsabilidade pessoal que cada um tem relativo às suas coisas. Obviamente, quando a gente fala de situações mais grupais, a gente pode falar que uns têm responsabilidade relativa aos outros. Assim que a gente fala dos pais relativo aos filhos. Que culpa tem os pais relativos àquilo que são os atos dos filhos? De alguma forma, tem, na medida em que cabe a eles uma certa condução. Mas a responsabilidade final será dos indivíduos. E que culpa tem Deus nessa coletividade coletiva, nessa culpa coletiva? Por isso que os exemplos que você trouxe são exemplos muito interessantes, mas sempre é mais fácil, como falou David e todos os integrantes da mesa, passar a culpa aos outros porque não temos humildade de reconhecer o erro. É um ingrediente que faltou, acho que o David colocou um pouquinho isso, mas a humildade é o ingrediente para poder reconhecer o erro. Não sei se culpa e erro e culpa e perdão vão sempre de mãos dadas. Eu perguntava isso para minha esposa quando a gente vinha para aqui. Isso eu deixo para vocês. Eu acho que é interessante a gente mencionar alguns aspectos judaicos a respeito de perdão. Sei que Deus é compassivo e misericordioso, generoso e grande em benignidade e que se arrepende do mal. Isso é uma frase do profeta Jonas. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que lhe se invocam. Salmo 86. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dará de bom grado o seu perdão. Isaías 55, 7. Então, esses são momentos assim que a gente encontra esparsos dentro da Torá, dentro da Bíblia, mostrando que Deus perdoa sempre. Então, evidentemente que a gente tem que partir para o ponto de vista de que, foi por isso que eu perguntei para o Davi o que ele achava do crescimento espiritual. Eu acho que o crescimento espiritual é a gente tentar, de uma maneira muito limitada, chegar mais próximo de Deus. E isso significa também que a gente tem que aprender a perdoar. Eu acredito que a gente está numa sinagoga, então realmente esse tema de Deus, o divino, tem que estar aqui presente. Mas, falando do ser humano que perdoa o tempo todo e tudo, é um ser humano que tende a um estado de humilhação. E esse estado é prejudicial à autoestima, e isso pode provocar um grande desrespeito que ele vai estar fazendo a si próprio. Então, só usando esse lado leigo, que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão do perdão divino. Nós não somos divinos, né?
minha pergunta é exatamente a pergunta que o Rabino fez a si mesmo, mas eu vou aguardar, Rabino, que você converse com a sua esposa e me traga a resposta. Vou pedir ajuda para o Luiz. Eu acho, ele citou Hannah Arendt, e eu lembro de uma coisa que ela falou, pensar. Eu acho que pensar é muito importante. Mais do que crescimento espiritual. Vem junto. Então, eu acho que esse aspecto é muito importante. Pensar. Se pensa muito pouco hoje em dia. É tudo muito visual. Não é cerebral, não é de pensar. É isso que eu queria colocar. Só vou aproveitar o gancho, porque é muito bem colocada a sua, o pensar que Hannah Arendt coloca, que tem muito a ver com uma ética pessoal, com o compromisso que a gente tem com uma ética pessoal. Mas, além do pensar, ou da dimensão do pensar, também poder aguentar. Aliás, quem viu o filme que está aí sendo mostrado da Hannah Arendt, vê o que ela sofre por pensar. Então, pensar e poder aguentar o fluxo que vem na nossa contramão. Na verdade, o pensar vai na contramão daquilo que é o habitual, daquilo que é o sedimentado, daquilo que é o conhecido. Inclusive, como o Guilherme falou, são aquelas colocações primeiras que são absolutamente a moral geral. Então, pensar e poder se colocar nessa contramão que a nossa ética, de alguma forma, direciona. Queria fazer um comentário sobre a pergunta que fez nosso amigo em relação a se os povos podem ser culpados. Não sei se os povos como totalidade podem ser culpados, mas eu tenho a impressão de que os povos podem se sentir culpados. Es decir, eu sinto isso. A semana passada eu estava discutindo um caso de um neto de um general nazi em Praga, que teve um congresso. E uma colega alemã apresentou um caso de um neto de um general nazi, cujo pai, o pai desse menino já tinha 40 e poucos anos, o pai tinha feito na Pola, que era a Escola Nacional de Política na Alemanha, onde iam os filhos dos chefes nazis. E a analista, quando apresentou o menino, que estava em uma torre, que se queria suicidar e que passou um dia e que baixou da torre, contou uma história, falou uma interpretação na qual disse: talvez você está culpado da família que você tem, de teu avô, tal, como estamos culpados todos os alemães desse passado. E eu achei muito curioso que um analista, a gente não faz confissões contra-transferenciais por princípio, o manual do analista indica não fazer confissões contra-transferenciais. Mas eu achei muito interessante essa confissão da analista, que estava apresentando o seu caso, apresentando sua interpretação para nós discutirmos, e ele incluiu como uma coisa assim comum a culpa que você tem e que todos nós temos como povo. Por isso eu queria te comentar. Não é uma resposta, é só. Oi, aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o Davi. Quando vocês estavam falando de perdão, fica muito claro a relação do perdão com o tempo, né? No esquecimento, né? No processo de encarar a dor, a mágoa e depois se libertar dela. Mas eu queria que você, se você pudesse, falasse um pouco mais da relação da culpa com o tempo. Bem, do mesmo modo como eu coloquei que o perdão ele abre o tempo futuro, a gente pode pegar por oposição
que a culpa, ela, no mais das vezes, fecha o tempo futuro. A culpa, de uma maneira muito insistente, nos faz viver aquilo que aconteceu e que nos deixa culpados. Então, no mais das vezes, a gente está ligado ao passado e, muitas vezes, totalmente vinculado àquilo. Se a gente pensar, não é, quando a gente dá uma martelada no dedo, a dor que vem faz com que a gente esqueça tudo que é o mundo circundante. Tudo aquilo que vem à volta a gente esquece. E é chamado para a dor do dedo. Dentro da culpa, dependendo da dimensão da culpa, ela leva lá para o passado e nos aprisiona. Então a gente pode dizer que a culpa está muito mais ligada a algo passado que nos aprisiona e, nesse sentido, fecha o futuro. Eu estou com o microfone aqui. Pode falar. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos da mesa e as exposições. E eu queria contar de uma leitura, de uma lembrança que eu tive, de um texto que eu li, e que tem a ver com essa última pergunta que foi feita, sobre o perdão e o tempo. Né? Perdoar talvez fosse deixar que a coisa ficasse no passado. E o texto que eu lembrei que eu li é um texto do Renato Mezan, não sei se é na Vingança da Esfinge, ou não sei em que outro livro, em que o texto chama Esquecer, não, Enquecer. In-quecer. E ele fala do holocausto nesse tempo, ele fala do processo de esquecimento, do processo de elaboração, do que faz alguma coisa se tornar passado. E ele fala que não se trata de esquecer pura e simplesmente, que se trata primeiro de enquecer, de colocar para dentro. Ou seja, tem todo um trabalho primeiro de elaboração para que alguma coisa possa se tornar passada, para que ela não continue presente e se repetindo. E pelo que você falou, Guilherme, tem certas pessoas que têm condições dessa elaboração, de colocar para dentro, de enquecer, de perdoar e deixar no passado. E, como disse o Davi, partir para o futuro. E certas pessoas não têm essas condições. Eu entendo que, já que nós falamos do filme da Hannah Arendt, o Eichmann era uma pessoa que não tinha condições nem de sentir culpa, e muito menos de se perdoar, e muito menos de fazer esse trabalho. Então, que pessoas podem perdoar, que pessoas podem fazer essa elaboração e que pessoas não têm condições, por sua configuração psíquica, de perdoar ou de se culpar ou de reconhecer a culpa. Por exemplo, o Eichmann é um deles. Foi um deles. Eu quero retomar esta questão da culpa coletiva, como uma culpa que para, e do perdão como algo que impulsa para o futuro. Porque minha preocupação é que não fique o conceito de que a culpa individual é elaborável e a culpa coletiva é algo geral. Estou respondendo a você, Davi. Eu acho que a culpa coletiva é um fenômeno importantíssimo e é um paradigma diferente que a culpa individual, aunque elas se integram e se incluem. E mencionar que todos os tribunais ao longo da história da humanidade, o Tribunal da Haia, Nuremberg, etc., a Comissão da África do Sul, Pol Pot, o genocídio armênio, tudo que possamos trazer da história da humanidade em nível de esses tribunais, nada mais são que justamente uma possibilidade de reivindicação histórica e de possibilidade de elaborar esses crimes para eliminar os danos que esses genocídios cometeram para a humanidade. Então, não é que um é geral e outro individual. Eles se integram, mas são dois paradigmas diferentes e importantíssimos. Muito bom. Alguém de vocês quer comentar? Só colocar algo, eu concordo plenamente com o que você falou, e se deu a impressão que eu falei do geral e do particular, não era isto. Eram dois patamares diferentes. Era basicamente dois patamares diferentes. Mas, de qualquer forma, eu acho que esses exemplos que você traz são uma maneira para que cada um, individualmente, possa pensar neste ocorrido e tomar para si a responsabilidade de não ser conduzido
mas de alguma forma poder, dentro da sua ética pessoal, poder se opor? Bom, eu acho que, como o Dr. Kushner falou agora há pouco, nós estamos dentro de uma sinagoga e esta nossa reunião sobre culpa e perdão está ocorrendo dentro do ambiente de uma sinagoga. Então, nada mais justo do que eu pedir para o nosso rabino dizer algumas coisas a respeito de culpa e perdão do ponto de vista do judaísmo. Foi ele que me pediu. Primeiro, se todo mundo comprou seus convites para Rosh Hashanah, porque a palestra continua nos dias de Rosh Hashanah. Não, brincadeira. Primeiro de todo, obrigado por estarem aqui. Realmente, um domingo nesse horário, é porque queremos estudar e queremos crescer. Segundo, o tema da culpa. E a Madre Judia sabe muito bem. Eu achei que algum de vocês iria entrar nesse tema de Woody Allen e demais coisas. Então eu deixo isso depois também para vocês. Mas o tema antigamente no Templo de Jerusalém, você tinha duas formas. Se você, e aqui foi levantado, se você cometeu uma falta ou se você cometeu um erro. Você ia no templo, fazia toda a sua preparação espiritual, ofrendava, não sacrificava, ofrendava. E sua culpa para com o divino era automaticamente apagada. Hoje também acontece o mesmo. As culpas, os erros, perdão, para com Deus são automaticamente esquecidos. Deus nos perdoa. Deveríamos pensar quais são os erros para com Deus. É outro pensamento, mas Deus automaticamente nos perdoa. Os erros para com os outros, todos nós conhecemos. E o fato de pedir perdão agrega que esse ingrediente que é a humildade. Quantos de nós somos tão humildes para fazer esse caminho de reconhecer que erramos, que temos a possibilidade de reparar esse erro, e o mais complexo de todo, não voltar a fazê-lo. Agora a pergunta é, nossos erros para com nós mesmos. Esses são os complexos de entender. E esses são os que, nesta época do ano, a gente tenta, como falava minha terapeuta, pega um lápis e um papel e começa a escrever. Pode ser de frente e verso também, porque às vezes a gente não consegue uma folha só. Quais são os erros que a gente comete para com nós mesmos? Isso é o difícil. Porque, como falaram aqui, para com Deus sempre nos perdoa, o outro que se vire o outro, e eu acho que esse é o problema que nós temos que começar a enfrentar, ou essa pergunta que temos que começar a enfrentar. E além do mais, é o seguinte: quantas coisas poderíamos ter feito e não fizemos? Esses são erros ainda mais complexos de reconhecer. Então, o segredo talvez seja um pouco a humildade. Por isso se nos pede que rezemos em congregação. Porque todos somos parte de um todo, desse coletivo. E todos somos responsáveis pelo coletivo. Cada um de seu lado e cada um com seu erro e sua culpa. Mas isso que um pouquinho eu queria trazer para vocês. Não temos templo, e esse templo passa a ser o outro. O outro se torna um sagrado. Só. Queria fazer uma pergunta. Está chegando o microfone para você, Beth. Em cada Shabat, quando se recita, quando se diz Fatah Tiftach, abre meus lábios.
A igreja cristã tem a confissão, não sei se outras também têm. Nós temos o nosso Vidu em Yom Kippur. Como é que fica isso diante da questão da culpa? Quer dizer, se fatai tiftar, me abre para meus lábios para poder falar da minha culpa, caminho e diante de Deus. Nós não temos um ministro que medie esta questão. Eu gostaria de saber a vossa opinião. O verdadeiro ato da tefilá é abrir seu coração. Não é repetir automaticamente as letras e as palavras que nós encontramos em cada um de nossos textos. Para você, se prestam atenção na leitura de Rosh Hashanah, na primeira manhã, o texto bíblico nos traz o verdadeiro ato da reza, que foi Hannah, que dará origem a Shmuel, o profeta, que a gente estudou em um de nossos encontros. Esse verdadeiro ato da reza, que acharam que ela estava bêbada. Por quê? Porque ela rezava com o coração. Então, quando pedimos a Deus que abra nossa boca, Adonai Fatei Tiftach, o fio aqui tem a terra, o fato de pedir a Deus que abra, que nos dê a possibilidade de encontrar as palavras que abram, que sejam a chave de nosso coração. E a confissão, como você falou, Betty, é em plural. Todas as tefilot são em plural, em Rosh Hashanah e Yom Kippurim, porque o último que apaga a luz. Então, somos todos responsáveis, e não só que rezamos em congregação, sino que somos todos responsáveis do Klal Israel. O que acontece com o outro é responsabilidade minha. Chamo o outro, não aquele que está dentro dessas quatro paredes, sino aquele que está fora dessas quatro paredes. Esse é o outro. Aquele que o texto bíblico chama de a viúva, o órfão e o necessitado. Esse é o outro. Não só o outro é aquele que está dentro do meu coletivo. O outro também é aquele que está não dentro do meu coletivo. Levanta a mão para tirar o microfone. Doutor Davi, gostaria de ouvir o senhor um pouquinho mais sobre como relacionar a questão da culpa, do erro e a verdade do ser. As perguntas precisam ser feitas de tal maneira que a gente tenha alguma condição filosófica de poder respondê-las. Nós viemos aqui para debater perdão e culpa, não para resolver todos os problemas do mundo. Nós gostaríamos de poder resolvê-los, mas eu acredito que nós aqui não nos sentimos capacitados de responder essa pergunta. Essa daí fica para... Você quer responder? Na verdade não é responder, mas eu acho que se a gente pensar verdade como um caminho também inalcançável em última análise, porque verdade é poder ao mesmo tempo ter direto o que se mostra e também aquilo que não se mostra. A questão da verdade, ela sempre tem implícito também aquilo que se oculta. Então, do mesmo modo como culpa é parte integrante do existir, a gente pode dizer que aquilo que se oculta é parte da verdade. Essa busca é uma busca que cada um tem, seja filosófica, seja pessoal. Bom, nós já estamos numa hora mais ou menos adiantada. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todas as pessoas aqui. Eu acho que sem a presença de vocês, essa mesa redonda teria sido totalmente inútil, mas ao mesmo tempo eu quero agradecer a presença dos participantes que trouxeram a sua erudição, trouxeram o seu conhecimento.
e realmente apresentaram da melhor forma possível. Quer dizer, eu acho que o nosso debate foi extremamente, para mim, foi extremamente proveitoso. Eu aprendi coisas muito que para mim são importantes hoje, e se cada um de vocês aprendeu alguma coisinha que seja, quer dizer, eu acho que nós cumprimos a função que a gente queria ter desde o início, que era realmente chamar atenção para alguns problemas e realmente fazer com que cada um de nós tenha uma visão mais completa sobre esse problema. Mas, evidentemente, é absolutamente impossível a gente esgotar o assunto. Quer dizer, quem sabe se daqui a um ano a gente repete tudo de novo com outras ideias, com outros conceitos. É uma possibilidade, porque, afinal de contas... Nós vamos ter grandes festas no ano que vem também, então a gente pode começar tudo de novo. Obrigado a todos vocês.